Tá gravando agora? Agora sim. Tem um cronômetro ali? Tem, Tipo, tá 4, agora foi pra 3, agora eu tô indo pra 2. Que? Não, tem. O dele tá gravando? Tá. Começa aí agora. Já que tu propôs o tema. Bah, é assim que funciona? É porque eu não sei por onde tu quer partir, então É tu que eu, pro bonde. eu achei que o meu perfil de personagem aqui era sou meio que empático, sabe? E aí, Tá. sabe? Não Tu quer demonstrar. manter isso? Não, tô brincando, só pra me desviar disso. Menos responsabilidades, por favor. Boa noite, pessoal. Estamos aqui. Hoje a gente vai trazer um tema bem interessante que acontece diariamente na vida das pessoas. E que tema é esse, Luiz? Então, né? Eu até, em vez de chamá-lo de tema, eu vou chamá-lo de uma graduação, porque ele é importante na nossa vida, que se chama errologia, né? A arte de errar. Então, é, gosto de ouvir quando as pessoas falam que gostariam de evitar os erros, evitar uma frustração, e essas questões que a gente acaba fazendo discursos dualitários de ou é um ou zero, um binarismo, né? Que então o que ocorre? Se você fala que algo está errado, há então uma suposição que você sabe o que seria o certo. Ou Sim. supostamente há um rompimento de algo em jogo desse erro. Então eu gostaria de propor a esse episódio falar sobre o que então é esse errado e essa formação que a gente tem atualmente na sociedade. Legal, essa temática ela é bem interessante e muito subjetiva também, né? Porque se a gente não olhar ali um pouco para as leis, para as questões morais que têm uma consequência direta, o errar ele é muito individual, né? Às vezes a gente tem uma interpretação ou outra e para ti pode ser uma interpretação totalmente diferente do que é certo, do que é errado, né? Seguindo nessa reflexão inicial que tu trouxe. Você já colocou um ponto muito importante para compreender essa graduação, que é a seguinte: você pode ter o conceito de errado, Sim. mas ele vai ser infelizmente mais subjetivo, por assim dizer. Tem questões que a gente vai apontar o dedo e vai falar, não, mas isso de fato é errado. Sim. Por exemplo, mentir. Muitas pessoas vão questionar a questão da mentira como algo errado. E eu vou devolver a questão, você nunca mentiu? Ah, é bem difícil, né? Até porque tem níveis de mentiras, digamos assim, né? Tem mentiras que são sadias. Por exemplo, antes da gente iniciar o episódio, né, eu fiz uma pequena mentira sobre o tema, dizendo que a gente ia falar sobre gripe e os impactos emocionais. Mas de uma forma que foi cômico para mim, digamos assim, para divertir o ambiente onde a gente estava. Mas também tem mentiras que são prejudiciais em alguma medida, vai depender muito da subjetividade do contexto, muitas vezes, onde estão, né? Por exemplo, sei lá, mentir perante um júri não é algo muito bacana que possa te beneficiar de alguma forma. Ou talvez sim, né? Aí é relativo, mas tem consequências também. O que me leva, então, a levantar o segundo conceito, então, da graduação de mentir, que é o contexto. Né? A mentira, então, esse errar, na verdade o erro, né, ele tem um contexto. O erro separado do contexto, ele fica difícil de mensurar, por assim dizer. Pode ser que exista alguma maneira, mas para mim, no meu pensamento atual aqui, eu acredito que seja difícil. Por exemplo, podemos citar muitas coisas que estão acontecendo atualmente no mundo. Não precisa ir muito longe, os Estados Unidos com a nova questão do governo, entre outros conflitos que estão acontecendo, países cedendo, infringimentos de direitos humanos e etc. E você começa a pegar os contextos. Você vai ver que vai criar vários grupos.
Um Sim. grupo vai favorecer que aquilo de fato não está errado, e não, é por isso que eu acho interessante que errologia é justamente você conseguir apontar para algo e dizer que aquilo de fato é errado, mas baseado no quê? Com qual parâmetros? E aí penso, por exemplo, pegando agora dados históricos da patologia mesmo, né? Que a gente vê certas situações que na época era apontada como erro, por exemplo, questionar o ensinamento da Bíblia, ir contra a palavra, então, porque era blasfemar algo sagrado, então era extremamente errado blasfemar contra Deus, ou se questionar e tentar ir por uma outra linha que não a Bíblia. Então, naquela época era considerada como erro. Hoje, pelo menos para as pessoas que estão dentro desse grupo ainda, vão dizer que você está errado em não seguir a palavra da Bíblia, do texto sagrado, etc. Pessoas que são mais o termo ateu, que não tem uma crença em algo, vão até concordar em uma certa instância ou rirem, né, de alguma maneira, mas veja que então mudou o que mexe no primeiro conceito, que é a subjetividade, então de interpretar aquilo como erro, e o contexto. Sim, e eu acho que muitas vezes nisso o erro ele também muda, né? Como você citou historicamente ali a punição por questionar algo que era sagrado ou uma verdade absoluta, tá inserido em alguma medida, mas o erro ele é interpretado de outras formas, né? Então, sei lá, talvez aquela pessoa ela acabe olhando para essa pessoa que é ateu e fale, tá, você tá errando, não vou te criticar, não vamos te colocar em algum lugar muito específico, mas você vai pro inferno, digamos assim, porque você ainda está cometendo um erro de alguma forma. Mas uma das reflexões que eu trago para esse tema e para outros vários que a gente pode discutir aqui é a sutileza das questões hoje em dia. De tudo, de violência, de preconceito, de mentiras, tudo está muito mais sofisticado. Várias dessas coisas não deixaram de existir, mas existe uma sutileza muito grande. As coisas hoje em dia elas precisam ser polidas, digamos assim, em grande parte, até porque elas têm um peso muito maior em alguma medida. Tá, a gente não é morto, talvez, mas a gente pode ser cancelado, a gente pode ser perseguido, a gente tem consequências diferentes da época histórica que você trouxe, mas ainda tem. Mas daí fugindo um pouco da questão religiosa em si, mas em todas essas outras perspectivas do erro, digamos assim. O que me leva, por isso que eu gostei de trazer esse tema, na medida que, como tu colocou ali que o mentir ele tem níveis, o errar, apesar que a gente pode colocar em escalas para minimizar ou maximizar a situação de uma certa forma, não, aquilo foi muito errado, não, aquilo foi só um pouquinho errado, não, ele errou bem de leve, dá para consertar. Então, lembra que a gente já falou da questão das palavras. Sim. Assim como tu trouxe o exemplo de não colocar numa posição, o que eu achei bem sátira, porque daí você coloca que a pessoa já tem um destino, ou seja, ela já está colocada em um caminho que não é muito sutil, né? Então, eu fico pensando, por que errar é tão pejorativo assim? Ele tem uma conotação pejorativa, que errar é algo ruim, não é bom. Eu acho que me vem à cabeça dois principais vieses. Um, pessoal, aonde a pessoa ela tem um conflito emocional, digamos assim, fere o ego em alguma medida, né? Porque parte do nosso ego ele está focado em ser algo e construir algo independente de todo mundo à nossa volta. Então simplesmente eu preciso fazer, eu preciso conseguir, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E quando não se consegue, tem uma cutucada ali, né?
E tem essa outra parte que não deixa de ser um dispositivo de controle, digamos assim, algo que gere parte das nossas decisões, que é o público, né? Que são as massas também. Então, alguns determinados erros, eles acabam refletindo em como as pessoas vão nos olhar, em como as pessoas vão nos julgar. Então, se por exemplo, sei lá, vamos supor que você acabe traindo a sua namorada com a sua chefe, digamos assim. É um erro que, vamos supor que ele está no nível 3, digamos assim, né? Ele vai ter uma consequência que ele não vai ferir somente o teu ego porque você foi descoberto, porque essa mentira veio à tona. Mas sim vão ter vários estímulos, vários olhares, fofocas que vão tanto machucar o ego quanto, né, colocar uma pressão perante esse processo que você entrou. Me desculpa, eu fui obrigado a rir internamente com essa questão da chefa, porque eu fiquei pensando comigo, tipo, pera, mas a pessoa escolheu. Aí ela viu que. Opa, deu. É melhor dizer que. Oh, não, mas foi um erro, me perdoa. Opa, pera, calma, e agora? Esse pulo de laço aí é meio complicado, hein? Sim. Até porque, né, nesse caso hipotético, né, a pessoa não faz a coisa esperando errar, né? Ela tem um caso esperando que, sei lá, vai durar 20 anos até ela querer terminar de alguma forma sem ser descoberta, né? Então o errar ele sempre quer ser evitado de alguma maneira. Não todo mundo, né? Não é uma questão totalitária nesse sentido, mas é que a grande maioria acaba sempre caminhando, não, vou tentar acertar, porque eu acertar eu vou ganhar minha recompensa, eu vou ser bom e não vou errar, eu vou precisar admitir uma culpa, uma fragilidade, uma vulnerabilidade de alguma forma perante aquilo que eu não consegui. Um pensamento que eu vejo bem interessante é aquela frase: só é traição se for descoberta. Uhum. Enquanto não descoberta, não é traição. E a pessoa conseguir falar essa frase sem perceber que isso é um. Claro que aí, saindo da minha subjetividade de falar que isso é bem errado, com a questão da lealdade de estar com outra pessoa e firmar uma relação com essa pessoa Uhum. e esconder algo importante que tem um terceiro nessa relação rolando e achar que está tudo bem sem a conscientização da parceira ou parceiro. Sim, sim. Então, veja que definir o que é errado e o que é certo, dependendo do contexto, é fácil. Sim. Só que há complexidades que não podem ser excluídas. Uhum. Perceber o que está em jogo nesse contexto é importante para você conseguir definir o que é errado. Uhum. E quando você definir o que é errado, pensar com o que é esse valor do errado, então. Uhum. Sabe uma coisa que tu me fez lembrar, Luiz? Eu sempre tenho uma reflexão, várias reflexões na verdade, em relação ao contrato do relacionamento. Porque esse certo, esse errado, essa mentira, essa não mentira, sempre aparece ali, sempre gera alguns conflitos tristes, cômicos, mas necessários de serem trabalhados. Porque o contrato do relacionamento, ele é algo que eu considero, na minha subjetividade, muito complexo, mas que as pessoas deixam de uma forma simples, grande maioria das vezes. Em que sentido? Beleza, a gente vai namorar, eu não fico com mais ninguém, você não fica com mais ninguém. Só que tem muitas coisas envolvidas nisso, porque é um entrelaçamento de personalidades e de subjetividades. Então, às vezes, sei lá, uma pequena mentira de eu vou ir dormir, mas na verdade você só desligou o celular e você vai ficar até 4 horas da manhã jogando CS, por exemplo. Muito específico. Então, acaba que aquilo pode ferir o outro. E essas pequenas coisas, muitas vezes, a gente acaba não assinando ou não deixando claro nos termos. Não que você tenha que dar satisfação da vida como um todo, mas são pequenas coisas que podem atingir o outro e entra nessa questão do que é errar e do que é acertar. Então, quando tá ali acabando essa fase da paixão, digamos assim, que você começa a notar o monstrinho saindo do armário, essas coisas elas ficam muito latentes, porque as pessoas não costumam conversar sobre isso. Por quê?
envolve várias questões, mas o errar é uma delas, assim. Uma das perguntas que me ficou no exemplo que você trouxe é: tava ganhando pelo menos as partidas? Cara, não sei. No caso hipotético, vamos supor que sim, mas. Tá, não, então é válido a mentira e o erro ali. Que Sim. se estivesse perdendo, era mais fácil ali pelas duas já desligar e dormir. Justo, justo. Mas de fato, então as coisas começam. É as famosas entrelinhas, né? Uhum. O brasileiro tem muita entrelinha. Para quem tem dificuldade de ler entrelinhas, de associar palavras que não vão ser ditas, mas elas estão ali flutuando, seja ela com olhar, com uma ação, com movimento. Uhum. O mais clássico disso é o ciúme. É o quê? O ciúme. Ah. Geralmente o ciúme ele tem a abordagem mais direta de a pessoa já ir lá e não quero que tu toca nela. Não quero que um domínio de objeto que eu vejo dessa maneira. Só que tem o ciúme por movimento. Que a pessoa faz um certo movimento. E, por exemplo, você conversou com outra pessoa, a sua parceira ou parceiro ficou com ciúme daquilo, aí você vai para conversar, não quero conversar hoje. Aí você pensa, mas o que eu fiz? Pronto. Aí já se instalou um caos que ele já tava ali com uma certa entrelinhas de regras, mas ela só não foi assinada a cláusula, mas assim que estabeleceu a relação e o convívio ali já estava assinado. Mas você só não leu o contrato ainda. Mas é importante isso, até quando a gente fazer talvez um vídeo 2.0 das relações, do amor, a gente renovar esses conceitos, Sim. porque, de fato, não desviando da questão do errado, que é o propósito do vídeo, veja que, novamente, temos um contexto, algo que me fere. Veja que quando algo me fere, é mais provavelmente que eu diga que aquilo está errado. Mas por quê? E qual é o ganho que está em jogo nessa situação, nesse contexto? Pode ser que se a pessoa tiver um pouco mais de maturidade, ou ser uma pessoa um pouquinho mais culta, ou de fato ter um certo reconhecimento que não, ela fez algo errado e tá ciente que aquela situação ocorreu por uma causalidade dela, beleza. Mas com as experiências que pelo menos eu vejo diariamente, não é bem por aí que funciona. Pessoas, por exemplo, no trânsito são um clássico desse exemplo. A pessoa não liga a seta, mas faz uma curva acentuada do nada, ou entra achando que tem preferencial. Aí agora se você acaba batendo, se acidentando, presenciando um acidente, você vai por lei parar e prestar o primeiro socorros, ou você simplesmente vai olhar pro relógio, não, pera, eu tenho mais 5 minutos para chegar no trabalho, vou fingir que eu não vi. Como é que funciona nesse tipo de situação? Eu acho que assim como no exemplo que você trouxe anteriormente sobre a parte da religião, até dos relacionamentos, eu acho que isso vai muito de acordo com a filosofia de vida que a pessoa tem. Não que ela tenha adotado de forma consciente, digamos assim, mas querendo ou não, a gente possui sempre uma filosofia. Então, sei lá, meu trabalho é mais importante, né? Vamos lá, Deus, família e trabalho, digamos assim, pátria. Então, é uma filosofia querendo você aceitar ou não. E a questão é que as filosofias em gerais, os estilos de vida das pessoas que elas estão tendo hoje, é algo muito diferente do que a gente acompanhava, sei lá, 40 anos atrás, né? Eu tô lendo uma obra ali que ele traz umas reflexões disso no sentido de que a gente está num momento de transição, porque se a gente for olhar para o século passado, é algo totalmente diferente. Existem muitos fatores que não tinham, e alguns continuam, como a guerra, por exemplo. Mas tanta tecnologia, mídias sociais, etc., tudo isso acaba transitando a forma da gente olhar para as coisas como um todo, né? E consequentemente isso afeta o que é certo e o que é errado. Consequentemente a gente tem conflitos no que a gente vai fazer ou deixar de fazer. E às vezes as pessoas têm essas filosofias muito enraizadas e muito convictas,
Então, sei lá, se o trabalho for mais importante, digamos assim, é muito capaz que a pessoa acabe deixando a pessoa ali no chão e vai embora. Ou se não tiver condições financeiras de pagar, por exemplo. Pô, bati no carro ali, encostei no carro, ninguém viu, ninguém tá aqui, vou embora, digamos assim. Então, acaba que o contexto, a filosofia, a forma que ela olha o mundo, querendo ou não, acaba impactando diretamente no comportamento dela, né? Isso que tu falou é importante. Tá faltando só a palavra caráter também, que se forma disso. Cada um tem o seu e vai também ser regido por ele, né? Ele não é algo que não é mutável, ele pode ser mudado. Não estou aqui falando o que é ruim e o que é bom, apesar de, eu não sei se acontece com você, quando alguém vai te contar algum tipo de história, alguma situação que a pessoa está lidando, ela pergunta: será que isso que eu fiz é errado? E Sim. eu gosto desse tipo de situação porque eu devolvo para a pessoa e falo: mas o que é errado para você? E por que você acha que essa situação é errada? Porque o que aconteceu já aconteceu. A gente não pode mudar. A gente pode trabalhar com aquilo. Exato. Então, para mim é mais válido. Vamos explorar. Isso já aconteceu, mas vamos explorar o que tem que dá para ganhar daqui, o que dá para ter de aprendizado. Você gostaria que isso repetisse ou não na vida? E se não gostaria, como poderia evitar? Se foi um impulso, por exemplo, de comportamento, você humilhou a pessoa em público, essa pessoa cortou as relações com você e você não gostaria de ter esse tipo de experiência com outra pessoa eventualmente? O que daria para tirar então? E isso, Luiz, que tu fala, é um dos principais comportamentos emocionais assim que eu observo na clínica que gera ansiedade. As pessoas isentam muitas vezes o presente e ficam olhando para essas questões do que eu fiz de errado, por que foi errado, o que eu poderia fazer diferente, para onde que eu poderia ir, no sentido de muitas vezes encontrar, assim como na pergunta que você fez, se eu fiz certo, se eu fiz errado, uma validação para validar. Não, eu fiz errado, mas é justificável. Ah, não, eu fiz errado, mas ok, eu tenho essa validação aqui que realmente foi errado. Então, às vezes as pessoas ficam nesse limbo neurótico, digamos assim, de ficar pensando que deu errado, reconstruindo o que poderia ter feito, às vezes esse sentimento de impotência, de putz, eu deveria ter feito aquilo lá, e elas acabam isentando o presente, tanto do corpo físico quanto emocional, daquilo que elas podem trabalhar para não repetir o mesmo erro e ter o resultado que se quer. Muito interessante a frase que tu trouxe, principalmente que tem dados da clínica com essa questão. Bem, para não estendermos muito e talvez gerar até um segundo episódio futuramente sobre a continuação do erro, então, e pensamos que o erro, então, não dá medida de bom ou ruim nesse tipo de valor. Não no foi um pequeno erro, um grande erro. Também não. São novos conceitos junto com o que é erro, que eu acho que exigiriam primeiro entender o que é o erro. Aí depois a gente pode tentar defini-lo se ele foi pequeno ou grande, numa medida de impacto, por assim, para colocar essa junção dessas palavras, que a gente tende a juntar palavras, né? Então, gostaria de deixar em aberto quando que podemos errar e quando não devemos errar. Sim. E aprender. Perdão, é que eu tava tirando. Deixa eu. Foi embora. Que ia aparecer no vídeo ali que eu tava tirando o pelinho daqui. E também refletir sobre a questão do ato de errar. Porque, bom, sinto muito em trazer essa verdade, mas a gente vai errar. Essa semana ou semana que vem é inevitável. Seja no horário, seja na conversa, seja na relação, seja
pagando uma conta ou esquecendo de pagar ela. Na língua portuguesa, principalmente. É inevitável. Não tem como sermos perfeitos e não errar. Não estamos programados para isso, digamos assim. E essa é a parte boa. Essa é a vida. Essa é um prazer, pelo menos para mim, um gozo de todo dia poder errar e aprender com o meu erro. Sim. É isso aí, gente. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Quer provar uma dose de reflexão? É só seguir o podcast. Novos episódios saem toda quinta-feira.